Eu nasci em Getúlio Vargas, naquela época era Erechim. Foi em 1918. Meu pai era libanês, ele veio do Líbano e encontrou a mãe em Caxias. Lá eles casaram e os quatro primeiros dos meus irmãos nasceram lá. Eu fui a quinta, nasci aqui em Getúlio, que era Erechim, né? Nós somos 8 irmãos e 3 homens, 5 mulheres. Eu lembro, era uma casa grande de 3 pisos, a gente com um lote grande, se brincava muito. Eu me lembro assim, o mais bonito era quando chovia, então a gente ia na janela para ver a chuva cair. Isso eu nunca esqueci. E de manhã, ver o nascer do sol. E a minha mãe dizia que não era para olhar muito no sol, que prejudicava a vista. Mas era tão lindo que valia a pena. Então meu pai tinha a serraria em Toldo, aqui no Toldo, e nós estávamos no almoço, e meu irmão veio de lá e disse para o pai: pai, pegamos um tatu no caminho. Então eu me lembrei do bichinho, que no livro de leitura tinha o tatu. Mas ele queria dizer que o carro enguiçou, diziam que era pegava um tatu. Então eu fui na garagem e procura. Então voltei, fui lá, disse no ouvido do meu irmão: onde você pôs o tatu? Mas eles riram tanto, eu chorei. Então meu pai pegou no colo e disse: não, as duas coisas são tatu, né? Me lembro bem. Eu acho que naquela época tinham 7, 8 anos, era criança ainda, né? Olha, eu estudei até os 10, 11 anos em Getúlio mesmo, no Colégio das Irmãs, né? Depois, eu queria continuar os estudos. E meus irmãos estudavam em Porto Alegre, estavam internos lá. E eles queriam me levar para lá, mas a mãe disse: não, é muito longe. Se ela quiser ir em Três Arroios, onde as irmãs têm um colégio, eu deixo, mas Porto Alegre não. Então, a mãe falou com as irmãs e eu fui para Três Arroios. Eu fui para estudar, mas depois eu me encantei com a vida das irmãs. E eu quis, então, também ser irmã. Mas como em Três Arroios só havia até a 5ª série, então as irmãs falaram com a mãe, com o pai, se eu não podia ir para Canoinhas, onde as irmãs tinham 2º grau. Canoinhas fica lá no norte de Santa Catarina, né? Tá, no fim, eu fui. E lá, então, eu estudei. E como eu disse, eu me encantei com a vida das irmãs. Quando eu terminei os estudos, eu já tinha 20 anos, então eu entrei na vida religiosa. Primeiro em Três Arroios, depois vim para cá e aqui eu fiquei, trabalhando como professora. Sempre gostei muito de lecionar. E depois, devido uma coisa a outra, eu viajei bastantinho, né? De Passo Fundo fui a Porto Alegre. Porto Alegre fui para o Rio. Depois voltei de lá. Quer dizer, conheci um bocadinho. Estive no Amazonas, onde nós temos casa, em Belém do Pará, Nordeste. E morei na Itália 1 ano, em Assis, onde também nós tínhamos casa.
E conheci lá, tive a oportunidade de ir para a Áustria, para a Suíça, para a Alemanha. Conheci um bocadinho. Depois voltei, vim para cá e continuo aqui. Olha, o que eu vou dizer? Primeiro aprendi a viver, né? Que é o mais importante. Sempre gostei muito da natureza, muito mesmo. E, como eu disse, viajei um bocadinho, eu também gostava de viajar. Agora, o mais importante é que sempre tive boa saúde. Eu acho que isso é muito importante para a gente ser feliz na vida. Muito importante. O resto é secundário. Agora, para mim, foi muito importante também na vida religiosa o contato com Deus, né? De viver uma vida junto com Deus. Isso é muito importante. Isso faz com que a pessoa se sinta feliz, muito feliz. Deus para mim é tudo. É a felicidade, é a segurança, é tudo. É tudo. Com Deus a gente consegue ser feliz e vencer o que a vida apresenta. Para mim, a vida religiosa foi uma vida mesmo feliz por causa disso, por causa de Deus. O que eu vou dizer? Eu acho que o maior aprendizado é a gente ter Deus como princípio, como fim, e amar as pessoas, ser boa com as pessoas, sentir interesse de viver com as pessoas. Para mim, isso que é importante. Porque se a gente não tem amizade com as pessoas, eu acho que não pode ser feliz. Porque Deus se manifesta nas pessoas. O amor que a gente tem a Deus tem que ser um amor também às pessoas, ao próximo. E eu sempre tive a felicidade de gostar das pessoas, viver bem com as pessoas, seja dentro da vida religiosa ou fora, na escola, no ambiente, assim. Isso é muito importante. Olha, eu acho que Deus é muito importante na vida das pessoas, mas não quer dizer que as pessoas que, por exemplo, não praticam a religião não possam ser felizes, porque Deus se manifesta, como eu disse, nas pessoas. Se eu amo as pessoas, automaticamente eu amo a Deus. Se eu amo a natureza, automaticamente eu me encontro com Deus. Então há muitas maneiras de a gente se encontrar com Deus. Agora, o importante é saber amar. A pessoa que não ama não encontra Deus, porque Deus é o amor. Esse que é o importante. Agora, há muitas maneiras de encontrar Deus, né? Muitas maneiras. E eu acho que a maioria das pessoas encontra Deus, mesmo não expressando de uma maneira assim clara, né? Por exemplo, o pai e a mãe encontram Deus no amor com os filhos, e os filhos encontram Deus no amor com os pais. Isso é muito importante. Se a família se ama, Deus está aí. Conta um pouco da tua vida, vô. Hein? Se apresenta, conta um pouco da tua vida. Eu vou levantar que fica melhor, sabe? Surdo, cego e rengo.
Não falta nada. Vai, toca a ficha. Então vamos começar, diz o outro, vamos começar pelo início, né? E os alunos que estão aqui, tentando ouvir alguma coisa que nós vamos contar a respeito do nosso colégio, que foi obra divina que veio para Erechim, porque conseguiu, na formação dos jovens, imprimir o respeito ao semelhante, a honestidade, a religião, família, e cooperando sempre com a sociedade. É uma história muito, muito assim, vamos dizer, que iniciou a nossa vida, porque quando nós viemos para cá, viemos do tamanho desse aqui, das minhas netas, né? Toda a família estudou aqui, e aqui foi o princípio da criação do cidadão, porque aprendemos diversas modalidades de cidadão, de educação, como eu digo, e de respeito. O padre Benjamin escreve: Colégio São José, tal que tinha escolhido um lugar e depois não deu e mudaram de lugar. Um detalhe, quando mudaram de lugar, o colégio, diz o padre, lá se vai o senhor Alberto Parente e o senhor Van Mórbida construir o primeiro colégio num lugar que o Estado deu, que hoje ainda existe aqui. E aqui, para nós, foi o início do colégio, porque primeiro ele funcionou... Ajuda-me, negado. Está na esquina do Tarumã. Aonde? Na esquina do Tarumã. No Chico Osório. Bom, e depois, então, de pronto, o colégio ele veio para cá. E por aqui passaram as grandes figuras da cidade, da época, e como eu vou dizer, políticos, comerciantes, industriais. O berço partiu daqui. E aqui tem uma fotografia do colégio que vocês podem apreciar, o primeiro colégio que foi feito pelo bisavô dessas alunas. E assim começou o São José. Fui aluno do Colégio São José em 1946 e 47. Fazia-se na época o primeiro e o segundo ano no Colégio das Freiras, que chamava-se, das Irmãs, e depois ia para o Medianeira a partir do terceiro ano. Não existia esse colégio aqui, era aquele colégio de madeira e mais um outro, primeiro colégio que era atrás. Lá que nós estudávamos no primeiro andar. Uma coisa interessante para a juventude, existia um quarto escuro para colocar os maus elementos. Então era um quartinho pequeno, 2 por 2, e no chão tinha umas folhas de zinco. E você entrava tudo no escuro e aquele barulho. Então ali parecia que era um inferno, era coisa do diabo ali dentro. Os bons alunos, irmã, era o seguinte, as irmãs fabricavam, ou melhor, faziam as hóstias servidas na igreja. Então a hóstia fazia aquela massa, tirava a hóstia e sobrava aqueles retalhos. Os bons alunos ganhavam aqueles retalhos. De vez em quando eu ganhei aquilo também. E tinha também uma particularidade que eu era um guri de 8 anos na época. Muitas vezes se almoçava no colégio, naquele colégio que o pai do Iri construiu, que depois queimou em 63. Ali tinha um refeitório. E eu me lembro de uma coisa interessante, a primeira vez que eu comi lentilha. Era o prato maior das irmãs era lentilha. Não era feijão, era lentilha. Então tem muitas histórias. Na época eu me lembro da irmã Celeste, da irmã Bem-vinda, da irmã Consolata,
que veio depois, e graças à irmã Consolata, eu despertei minha vocação musical. Que a irmã Consolata era organista, que tocava na igreja. E a igreja era uma coisa interessante para vocês saberem. O colégio dos irmãos, a piazada, iam a missa era das 8. Do colégio das irmãs era às 9. Entrava-se na igreja, à esquerda, mulheres, à direita, homens. Não tem nada de misturar, para cá e para cá. Pois é. Ontem era o dia de São Francisco, né? E São Francisco é para o mundo um grande exemplo de vida santa, de vida boa, de vida feliz. Porque São Francisco, apesar de ele, na juventude, ser assim, um rapaz que gostava de festa, disso, daquilo, mas ele sempre foi uma pessoa boa. Ele sempre foi amigo de Deus. E isso que o tornou feliz. E quando, não sei mesmo qual foi o motivo, ele deixou toda a riqueza e foi viver como um pobre de verdade, né? E por isso que São Francisco é conhecido no mundo inteiro como o pobre de Assis. Eu tive a oportunidade de viver 1 ano em Assis, na cidade onde ele nasceu. É muito interessante, porque eles conservaram a cidade como era no tempo de São Francisco. Eles não podem transformar numa cidade como hoje. Tem que conservar assim. Então a gente vive esse espírito daquela época. É muito interessante. Por nada que eu disse, São Francisco é conhecido no mundo inteiro, é amado no mundo inteiro. Eu acho que a base do jeito franciscano de educar é o amor. Educar dentro do amor, do carinho, não pondo como o mais importante é o saber, mas o mais importante é o conviver. Então os nossos colégios têm que ser um lugar onde os alunos gostam de viver, gostam de conviver, onde eles são felizes. Isto é uma das coisas. E também transmitir aos alunos o amor a Deus e o amor entre eles. Isso é muito importante. Por isso que o ensino religioso, mesmo que não seja o ensino religioso tradicional, ele está presente nas nossas escolas, presente dentro da convivência, né? As crianças se sentem felizes na escola. Isso é o importante, muito importante. Onde elas têm possibilidade de aprender, mas também de ser felizes, de conviver, né? Por isso nós temos sempre nos nossos colégios espaço para eles poderem correr, brincar, né? Porque às vezes tem escolas onde quase não tem. Por isso uma vez esteve aqui um senhor, ele veio visitar aqui a escola, ele disse: como é que vocês conseguiram um espaço tão grande, tão bonito para os alunos dentro da cidade? Eu disse: é que quando nós chegamos aqui, a cidade terminava aqui. Para lá era só mato. Tinha só um pequeno caminho que ia para o cemitério. Fatos interessantes, pitorescos, se passaram aqui. E tem um detalhe que eu acho importantíssimo, que nos idos de 1928, ninguém de vocês era nascido, né? Ninguém, né? Não. 28. O Colégio São José promoveu
teatro com os artistas amadores, com os alunos aqui do colégio. E agora que vem o importante. E a renda, que o ingresso era para R$2.000 e para os adultos e R$1.000 para as crianças. Mas em benefício da construção da igreja matriz. Vejam vocês a importância que tinha o colégio. E foi um sucesso com artistas aí das famílias mais nobres da cidade, que eram os atores. Né? Tira de baixo, que essa aqui também é apagada. Aqui está a segunda parte do colégio. Também que queimou, né? Antigo. Né? Eu não sei por que a gente guarda isso, acho que é recordação, né? Mas, depois, e aqui tem as componentes do teatro, das pessoas que mais colaboraram com o colégio, e eu deixo aqui tudo escrito porque para transmitir. Depois você não fica muito louco. E agora eu vou contar os detalhes do nosso colégio, né? Em 1937, também eu acho que não era ninguém nascido, né? Nem a irmã não era, né? Bom, em 1937, estourou o Estado Novo no Brasil. E a ordem era desarmar os ânimos para evitar a guerra, o conflito nacional. E a providência que a nossa professora e irmã Celeste nos botou todos os alunos em forma e nos desarmou. E ela recolheu 123 bodoques. É um desarmamento. Não é? Desarmou todos os ânimos. E em 1938 veio a coincidência, assim, que eu guardo com muita recordação. Nós fomos internos no Cristo Rei, em Cotegipe. E uma das internas eram duas irmãs, Busato. E aqui, na homenagem da irmã Clarice, eu trouxe a fita para deixar de presente para a senhora aí. E foi uma pena, eu na época que queimou o colégio, aqui o Colégio São José, eu era professor, depois fui diretor do Colégio Industrial. E na época nós colocamos à disposição das irmãs 3 salas de aulas, como o Clube Atlântico ofereceu a sede, o São José, o Colégio Mantovani. Então essas turmas de alunos que tinha aqui foram deslocados, parte para o Colégio Medianeira, parte para o Colégio Industrial, até acertarem a nova construção, né? Isso foi em setembro, tinha que terminar o ano letivo, né? O problema era terminar o ano letivo, não interromper. Parece que foi 5 de setembro, né, irmã? Sim. Tá. 5 de setembro de 63. Contar uma coisa diferente aqui, irmã. Na época, irmã, tinha uma chamada juvenista. Eram alunas que moravam no colégio. Evidente que nessas passagens, nessa ida até a igreja, estabelecia-se alguns namoros com essas juvenistas. E eu tinha um amigo apaixonado por uma moça que não era daqui de Erechim, era de fora. E o ano estava terminando e ela ia embora e estava terminando a 4ª série, o normal, eu não me lembro qual era o curso. Em resumo, ela não voltaria para cá. Aí arrumamos uma caminhonete do seu Dalla Rosa, colocamos um piano em cima da caminhonete e entramos nesse pátio aqui para fazer uma serenata. Eu era pianista, sou pianista.
Então, fiquei encarregado disso a pedido desse amigo e mais a turma toda. Quando nós estacionamos aqui, começamos a tocar e outros cantando, eu não me lembro qual foi a irmã. Me conhecia. Dizia, meu filho, mas para que tanto sacrifício? Nós temos aqui no Instituto Musical 10 pianos. Em resumo, irmã, fomos convidados, entramos aqui, os juvenistas se vestiram, estavam já praticamente dormindo, eram praticamente 10 horas, desceu todo mundo, fizemos uma confraternização, tomamos aquele vinho de missa, inclusive. Não? Então, são coisas assim que passaram, isso deve ter sido por volta de 57, 58, por aí mais ou menos. Então, essa ligação, o Colégio São José sempre representou um marco da educação muito grande, porque havia uma separação normal aqui. As famílias católicas mandavam para o Colégio São José ou para a Medianeira. Os protestantes, que chamavam, iam para o Instituto Barão do Rio Branco. Nada, havia uma coisa natural, ninguém levava, ninguém era racista ou coisa parecida por problema religioso, não. Era um costume, um uso daqui que hoje está depois com todos esses colégios que surgiram. Tinha uma cerca ainda de madeira que eu me lembro que as primeiras internas iam lá no mato procurar frutinha para comer. Era assim. E depois que a cidade foi se desenvolvendo, e mesmo nós tínhamos um colégio de madeira, né? E se não fosse o incêndio que aconteceu, ele talvez ainda existisse. Mas queimou tudo. Nós até tínhamos pensado de deixar aqui e ir para outro lugar. Nós tínhamos escola em Getúlio, Três Arroios, Sertão, Passo Fundo, mas o povo não quis, né? Foi o povo que reconstruiu o colégio. E assim continuamos. Eu estava aqui. Era interessante. Foi no dia 6 de setembro. Nós estávamos na capela, a nossa oração da manhã, quando a gente ouvia uns estalos diferentes. Então eu sei que eu saí e então lá já estava o fogo alto. Eu só disse, olha, o incêndio. Então a primeira coisa que eu me lembrei foram dos documentos. Fui lá na gaveta onde tinha os documentos todos, peguei aquilo. E cada uma foi vendo o que achava o mais importante, né? E então logo vieram as pessoas que viram. Então eu me lembro que pegavam na biblioteca, tiraram todos os livros para fora. E o que deu para salvar, a gente salvou. E fez um monte assim, com todas aquelas coisas, mas o fogo foi levou tudo, até essa ponta aqui, queimou tudo mesmo, né? Então, quem trabalhava na escola foi morar no hospital, porque as irmãs tinham residência no hospital. Então nós fomos morar no hospital. E quem não trabalhava na escola, então umas foram para Gaurama, outros foram a Passo Fundo, outros foram para Amaral, onde nós tínhamos casa. E isso foi no dia 6 de setembro. Quando foi no dia 8, 9, nós já estávamos lecionando. Os colégios foram nos emprestando espaço. O Mantovani estava pronto para receber alunos. Suspenderam e entregaram o prédio para nós. Então o segundo grau foi para lá. Outra parte, os irmãos maristas que emprestaram o prédio para de tarde, eles usavam de manhã. E o AID nos emprestou de manhã. Então os alunos foram uma parte lá para o Mantovani, outra lá nos Irmãos Maristas e outro no AID. E continuamos a aula normalmente
e terminamos o ano, não é? Bem, quando era no outro ano já estava tudo reconstruído. Mas quem reconstruiu foram os habitantes da cidade. Eles se reuniram em comissões e as irmãs que tinham possibilidade junto, então foram para diversos lugares arrecadar fundos, auxílio disso, daquilo. O governo do estado nos ajudou até bastantinho, né? Tanto assim que lá embaixo, aquele prédio lá, onde tem o pré-primário, foi construído pelo governo do estado e nos deram de presente, para dizer. Eu era diretora. Eu assumi a direção em 42, quando eu vim para cá, né? E continuei. Depois, em 65, 66, eu estive um ano na Europa, outro ano em Porto Alegre, outro ano em Brasília, e então voltei. E daqui fiquei, né? As causas a gente não sabe, não sabe. Lá onde nós tínhamos o Colégio de Madeira, embaixo, naquilo que tem sempre, porque o terreno era assim, não era plano. Então, às vezes, nós não sabíamos, os vizinhos que nos contaram, havia andarilhos que entravam para dormir de noite, né? E pode ser que fumaram, fizeram alguma coisa, porque começou incêndio às 6 da manhã. E lá não tinha cozinha, não tinha nada, né? Eram só salas de aula. Então, a gente, para dizer a verdade, não sabe o motivo. Mas queimou tudo. E depois veio para cá, e aqui uma parte era de material, mas a parte de dentro era toda de madeira, que a gente construiu com, assim, o mínimo de gastos, então fez de madeira, então queimou tudo, né? E as paredes que ficaram, tivemos que derrubar, né? E então, quem a gente nunca esquece foi o Dr. Tota, era o engenheiro nosso. E ele então voltou, chegou no dia do incêndio de tarde e ele assumiu a reconstrução sem cobrar um tostão. Toda essa parte. E muita outra gente nos ajudou. Como eu disse, se não fosse ajuda de fora, nós não poderíamos ter continuado aqui. Mas é como eu disse, né? Eu entrei na vida religiosa já com 20 anos, vim para cá, assumi a escola, porque já eu lecionei antes, desde os 15 anos eu dava aula, né? Antes de ser religiosa, sempre gostei de lecionar. E como naquela época nós tínhamos ginásio, criamos o ginásio, mas o ginásio era federal, então a sede era no Rio, então volta e meia eu tinha que ir para o Rio, por causa da escola, não é? Depois que passou a ser estadual, mas então já não era mais ginásio, então se transformou num primário de 8 anos, depois 9 anos. O ginásio desapareceu, né? Então ficou assim. Então era mais fácil, porque então era Porto Alegre e Santa Maria. Nós tínhamos um inspetor aqui, o senhor Rolim, ele era de Santa Maria. Ele veio para, depois do incêndio, para ver como é que estava.
Nós já tínhamos reconstruído, já estava bem. Então eu me lembro que quando eu ia às reuniões em Porto Alegre, que as reuniões de diretoras eram lá, o pessoal me perguntava o que tem de especial no São José de Erechim. Eu disse, mas por quê? Porque o inspetor Rolim só fala no São José de Erechim. Eu disse, olha, eu acho que não tem nada de especial. Só que quando ele veio, encontrou tudo em ordem. A secretaria, ele disse, unida, né? Não faltava nada. E isso é muito importante numa escola, quando a secretaria funciona. E a secretária era a falecida irmã Perpétua, ela era exatíssima. Então, foi uma coisa muito boa mesmo. Tanto assim que depois ele nunca mais veio para cá. Ele dizia, não, eu sei que lá está funcionando tudo como deve funcionar. Então, graças a Deus, quanto à escola, quanto ao ensino, nós nunca tivemos dificuldades. No começo, a dificuldade era arrumar professores, porque era difícil encontrar professores. Não tinha. É o nome dela. Perguntei para a irmã Cirlei, que passou, que tinha vindo de Passo Fundo, perguntei por ela, disse que ela já está no retiro, né? É. Por causa da idade. Sim. Ela tinha um pouco mais do que eu, né? Mas não parecia. E são, quer dizer, são coisas que uniam a família com a congregação das irmãs. Com a irmã Consolata, muita coisa e ela distribuía, como fez. E até queriam prender ela por contrabandista. E ela foi se socorrer lá em casa. Disse, ele me ajuda, vamos lá. Aí se foi esclarecido o fato. Quer dizer, a gente sempre se manteve ligado com a congregação. E a família que estudou aqui. E aqui estão os remanescentes. A Marcela e a Maria Augusta. O resto da família, minhas irmãs, meu irmão, meu sobrinho, todo mundo passou pelo São José. E assim, é uma história que tem que ser bem reverenciada e muito explicada, porque muita gente não sabe o que se passou aqui nesse colégio. Na época, a época dura da dificuldade, e conseguiram fazer uma peça teatral para ajudar a catedral. Isso, a igreja, não é a catedral, é a igreja, que hoje é um orgulho. Qual foi a instituição que fez isso? Nenhuma. E aqui saiu muita gente boa, saiu uns também que não, sabe como é? Não eram muito. Mas assim, é um relato da uma pequena história que eu posso fazer, senão eu vou alugar, tenho tudo escrito. Então trouxe para deixar aqui com a batuta aí, que não para de construir. Daqui uns dias não podemos mais passar aí que o colégio tomou conta. Mas é isso, e a estima que a gente tem. Tem a Nora que leciona aí, a Silvana, tem as professoras que são o meu respeito também, né? A coordenadora aí, que eu soube que é, e as professoras e todas as irmãs, né? As irmãs são as heroínas, na força da expressão, porque ensinar o beabá e chegarem à formatura só com inspiração divina, senão não chegam até lá. Uma coisa interessante, irmã, quando se falava em música, o Colégio São José foi o primeiro conservatório que teve aqui na cidade, primeira escola de música, antes do Belas Artes,
o que havia, quem queria aprender um instrumento ia com um professor particular. As irmãs é que tomaram a iniciativa de criar uma escola especificamente de música, né? Lecionava todos os instrumentos, selecionava, não sei se hoje existe, irmã, a gente vai se afastando às vezes da coisa, embora mora aqui, a cidade vai crescendo, algumas coisas se afastam. Então são detalhes assim, irmã, só que o Colégio São José, ele criou uma tradição muito grande. Se hoje a gente viaja por Santa Catarina, Paraná ou outras cidades, a gente vai encontrar pessoas que tiveram sua iniciação, sua educação, sua alfabetização aqui nesse colégio. E todas guardam recordações desse colégio. Eu encontrei há pouco, quando fui pegar o Eli, encontrei um colega de aula da Faculdade de Direito, que é aqui da região de Quatro Irmãos. Ele está em Porto Velho. Então, que coisa interessante essas pessoas querendo saber onde é que está o fulano, onde é que está o fulano, onde é que está o fulano. Então, quando dá essas reuniões de turma de 1950, 1900, é a coisa mais interessante que tem isso, que isso ajuda a formar uma tradição e manter uma história. E nós, infelizmente, o povo brasileiro e nós aqui de Erechim, nós pecamos um pouquinho porque não damos muito valor para a história e até um pouquinho valor para a cultura também. Tem certas coisas que vão passando e não se concretizam. As coisas ficam difíceis. E nas horas de folga, eu vou tomar um chimarrão com meu amigo Eli e nós comentamos. Então, esses documentos que a gente vai acertando e nós trocamos figurinha. Ele acha um material, ele já tira um xerox para mim. Quando eu acho alguma coisa que eu sei que ele gosta, já tira um xerox para ele. Então, a gente vai mantendo um conhecimento, mantendo uma tradição, mantendo a história também, né? Isso é coisa interessante. E Erechim, nesse ponto, ele tem que melhorar um pouquinho a questão, não cultural, como o colégio aqui, a questão histórica, que está sendo um pouquinho deixado de lado, irmã. Então, veja uma coisa, tem um documento aí de 1928. Veja o começo, em vez das irmãs arrumarem, fazer uma promoção para arrumar o colégio delas, elas se dispuseram a ajudar a construção de uma igreja. Então, é um desprendimento que hoje se vê muito pouco. Relatar alguma coisa, e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido aluno aqui no colégio, 46, 47. Quando para chegar aqui, era difícil. Eu imagino o Eli, em 1937, vinha aqui, era um barro. Eu morava por lá de lá dos trilhos, então andava pelos trilhos até a aviação férrea para depois descer pela avenida e vir para cá, porque pegavam, não era calçamento ainda, mas não era um barral tão grande. Que a descida aqui para ir para o colégio dos irmãos aqui era terrível. Tinha uma sanga que passava ali embaixo, a coisa era difícil mesmo. O pai trazer nós aqui, coisa nenhuma. Nós vinha abaixo de chuva, umas botinhas, vinha embora, não tinha problema nenhum. Então, nós pensamos de começar uma escola normal para formar professores. Começamos nós, depois que o José Bonifácio também fez escola para professores. Então, nós deixamos aqui, porque Erechim era pequeno para duas escolas, chegava uma. Então, nós terminamos com o ensino de segundo grau. E fizemos, então, só o primeiro grau, que, como eu disse, era de 8 anos. E mais adiante, 9. Não tínhamos mais segundo grau. E sempre tivemos bastante alunos, sempre mais do que 1000. Bastante mesmo. As alunas mesmo aqui não, porque eu não lecionei aqui. Eu lecionei na faculdade, lá eu tive muitas alunas. Até esses dias esteve aqui a Maria Elisa Franceschi, que era Zordan. Ela, desde pequena, eu me lembro, eles moravam aqui. Quando a mãe faleceu,
O pai trouxe as duas, a Maria Elisa e ele. Disse, olha, eu vou deixá-las aqui enquanto eu me organizo. Que ele ficou, né, viúva. Então elas foram internas aqui. Esses dias ainda conversamos. Não tem muitas ex-alunas aqui. Muitas delas já professoras, mães de família que já têm os filhos aqui. De vez em quando aparece uma aluninha. A senhora conheceu minha mãe? Eu disse, mas quem é sua mãe? Ela disse que estudou aqui, que a senhora foi professora. Né? Mas é difícil a gente lembrar todas. Mas muita gente passou por aqui. Olha, educação é aquilo que a palavra diz mesmo, educar. Fazer a pessoa andar pelo caminho que uma pessoa tem que andar como pessoa, né? Com respeito a si mesma, respeito às outras, amando a natureza, aprendendo, vivendo de verdade. E principalmente com um bom relacionamento humano. Porque se a gente não cuida desde criança para as relações humanas, a pessoa não pode ser feliz. Então, desde criança, eles têm que ser assim, amigos. Eu digo, quantas vezes eu fico observando aqui os alunos, eu nunca vejo as crianças aqui brigarem. Não. Eu já falei isso, então. Eles brincam, eles correm, eles conversam, mas não brigam. É interessante. Bom, isso se deve também à família, né? Porque se na família se vive bem, eles vivem bem fora também, né? Porque o que a pessoa é da idade adulta, ela aprendeu quando era criança. E aprendeu na família. Porque ninguém cresce sem amor, sem carinho, sem afeto. Isso é a família que tem que dar. Uma vez que a criança aprendeu a viver bem na família, com os pais, com respeito, com carinho, com os irmãos, como amigos, ela leva isso para a vida toda. Para a vida toda. Agora, se a família não transmite esses valores, é difícil. Por isso, quando se fala de ladrões, de assassinos, de tudo isso, eu fico pensando, não tiveram família, não tiveram o amor dos pais, não tiveram a experiência da amizade com os irmãos, senão não seriam assim, não seriam assim. Por isso que a gente teria que, dentro da educação, cuidar para que todas as crianças pudessem ter isso. Eu acho que agora, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nesse ponto, é privilegiado, porque eu acho que em todo o território existem escolas, existe tudo. Mas eu conheci um pouco o Amazonas, do Nordeste, não é assim. Pode ser que agora seja, porque já faz uns 10, 15 anos que eu não fui mais para lá. Mas lá a gente nota, falta muito a escola. Tanto assim que nós abrimos uma frente missionária com as nossas irmãs no Amazonas para educação. Então nós temos em Manaus e temos no interior do Amazonas irmãs daqui do Rio Grande que vivem lá dando aula e trabalhando com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. A vida. Viver. O importante é isso, viver. Viver dentro dessa natureza que Deus nos deu. Saber apreciar a natureza.
Por exemplo, essa nossa árvore, que maravilha, né? E conviver. Eu acho que o importante é saber conviver. Ter a alegria de conviver com as pessoas. Seja quem mora com a gente, mas seja quem também tem laços de amizade com a gente, que a gente conhece ao longo da vida e estão, se não estão ao nosso redor, estão dentro de nós, no nosso coração, que nós levamos sempre juntos, não é? Por isso quando dizem, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos, não, a gente não perde, eles continuam dentro da gente. A gente perde fisicamente, mas eles estão dentro de nós, sempre conosco. Então, a vida se torna fácil, a vida se torna feliz, não importa o ambiente onde a gente vive. É uma pena que tem pessoas que não sentem que eu briguei com a minha família, não quero mais saber nada. Não pode ser assim, não pode. E a educação devia ser essa, de ensinar a conviver. Eu não saberia dizer o momento, eu acho que a vida toda é feliz. Existem acontecimentos que talvez são momentos mais fortes. Eu me lembro das viagens que eu fiz. Eu sempre gostei de viajar e tive oportunidades de viajar bastante. Por exemplo, o tempo que eu vivi lá em Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília. Eu trabalhava em Brasília, mas morava em Ceilândia. Eu ia no começo da semana e voltava no fim para a comunidade. Trabalhei lá na educação. Esse tempo é um tempo que eu lembro com bastante alegria. Também as viagens que eu fiz no Amazonas, como eu disse, conhecer lá aquele interior, é uma coisa bem interessante, bem boa. E o ano que eu vivi na Itália, em Assis, numa cidade que todo mundo visita, a terra de São Francisco, que ainda é conservada como naquele tempo. Foi uma experiência interessante. Depois eu tive oportunidade, como eu disse, de viajar lá para a Áustria, Alemanha. Foram experiências bonitas, bem bonitas, que eu gostaria que todo mundo pudesse ter. Nem sempre dá. Mas eu dizia muitas vezes para os alunos, e dizia também para os pais. Me lembro do falecido Dr. Zanin. Ele me falou, ele estava com uma menina aqui, que queria fazer uma bonita festa de 15 anos, queria sugestões. Eu disse, em vez de fazer uma festa de 15 anos, por que o senhor não dá uma viagem pelo mundo para ela conhecer? É muito mais interessante do que uma festa de 15 anos. Ele disse, olha, uma boa ideia. E eu acredito que ela fez essa viagem visitando. Eu acho que é isso. Às vezes a gente gasta tanta coisa em roupas, em nem sei o que, tanta coisa que é passageira. Mas os pais deveriam reservar alguma coisa para a viagem, porque abre os horizontes, faz as pessoas verem como o mundo não é aquele cantinho onde a gente está, tem muito mais coisa. E é bonito conhecer pessoas diferentes, povos diferentes, né? Muito importante. Eu acho que é isso. Uma das coisas, primeiro conhecer aqui o Rio Grande, tem gente que nem conhece o Rio Grande, conhecer o Brasil. E se tem possibilidade,
vai para o exterior, nem todos têm. Por isso que eu acho bom quando os colégios fazem excursões, né? Levar os alunos aqui, conhecer o Rio Grande, tem tanta coisa bonita. E esse é o nosso São José. Hoje, uma das escolas mais belas e mais bem montadas e bem dirigidas do Estado. Não faço favor nenhum em dizer isso. Eu conheço, porque Erechim é uma cidade sui generis. O povo, bem comandado, coopera. Verdade, diretora? Verdade. Eu conto uma história aqui rápida que nada tem que ver com São José. Aqui se comprou uma chácara e se fez uma universidade. Quem que fez? O povo. O povo da cidade. Fez 2 estádios, não gostou de um, dinamitou, fez um parque esportivo que também é orgulho do Estado. E assim a comunidade, com perdão, desmancharam a nossa igreja matriz e fizeram um supermercado, mas também serve, né? Porque nós ainda guardamos a igreja. E a participação, volto a dizer, da congregação, teve participação em todo o desenvolvimento de Erechim. Tem, assim, um valor extraordinário. E participa, ativa, tem a festa, tem alunos, tem alunas, colégio misto, né? E está aí quanta gente. O nosso pesquisador, Dr. Menegatti, a quem eu também rendo a minha homenagem, porque é um pesquisador de primeira mão, também estudou aqui. Advogado, pretor, juiz, quer dizer, para dar um exemplo, quantos passaram? E agora vou dizer mais, para encerrar, senão não perdem o almoço. Muito obrigado pela oportunidade, irmã Cacilda, e de estar aqui no meio dos jovens, principalmente com as minhas 2 netinhas queridas, e dizer que eu estou chegando da contagem regressiva e satisfeito, porque eu fiz alguma coisa pela minha cidade. Muito obrigado a todos, e desculpe se eu enchi, se eu amolei, levei comprida. Irmã, muito obrigado. Aqui eu era presidente da Câmara, sim. quando foi dado o título para a irmã Clarice. E eu trago aqui de presente para a senhora botar no arquivo do colégio, que é interessante. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E contem comigo. Já meio alquebrado, mas ainda vamos, né? Isso. E dizer que a satisfação maior, também agora já tenho que contar, elas escolheram a nossa casinha lá fora para ir ao retiro. A placa da casa está lá, doada pelas irmãs do São José, que não dá para esquecer. E está lá as ordens. Muito obrigado. O italiano era mais religioso. Por isso, essas quantidade de capelas, capitéis que tem por aí, cada família tinha o seu santo protetor. Nossa. E a religiosidade era muito grande. E a gente, irmã, quando ia para a missa, tomava nota quem estava presente, porque aí diminuía, lá naquele boletim mensal que tinha, a participação religiosa, e era obrigatório a religião, tinha aula de religião. Entrava-se no colégio, né, e rezava-se 3 dezenas do terço, 3, e 2 na saída. No colégio dos irmãos era 3 de manhã e 2 de tarde. Rezava o terço completo, sem problema. E aqui também, irmã, durante a semana, catecismo. Sábado, Bíblia. Catecismo lá, Bíblia aqui. No sábado era específico, isso era outra coisa. Mas a gente está sempre cuidando, pesquisando, olhando, guardando. Tem
Lá em casa não tem muito, né? Tem um quarto de papel. Tanto o colégio dos irmãos, como o colégio das irmãs aqui, era o seguinte, era um foco irradiador de cultura. E todos esses municípios aqui, ao redor, mandavam as filhas para cá. Tinha algumas famílias mais abonadas que mandavam para o Notre Dame em Passo Fundo. Era o Notre Dame, né? Outros, então, é o seguinte, ia para o Conceição. Quando eu ia aqui, às vezes tinha aluno mal comportado aqui, ia para o Conceição. E os que não eram católicos vinham para o Instituto Educacional, o IE, famoso IE de Passo Fundo. Tá? Então dava muito problema de intercâmbio de futebol, o Medianeira contra o Conceição, coisa assim. Mas sempre foram aqui, todas as cidades aqui ao redor de Erechim, elas tiveram alunos aqui no. A gente analisa, vai ver os professores que tem aí, 80% passaram por aqui. Agora, a irmã Consolata representou muito nessa cidade. Eu, inclusive, fiz o prefácio do livro que escreveram da irmã Consolata, porque eu era amigo da irmã Consolata. Era uma excepcional organista e tocadora de cítara. Ela tinha uma cítara que vinha lá da velha Europa. Inclusive, o Eli lembrou bem, quando ela recebia aqueles donativos da Suíça e outras, os paraquedistas, e nós usamos muito esse termo paraquedista, é o cara que não é de Erechim, e chega aqui e já quer mandar na cidade, e começaram a criticar a irmã Consolata, até atribuindo a ela que estivesse fazendo contrabando ou embolsando dinheiro. Absolutamente não tinha nada disso. Não tinha, absolutamente. O Eli defendeu, eu também defendi ela, e depois, pode olhar no prefácio daquele livro que a Sociedade São Cristóvão fez, eu até citei isso aí em defesa dela. Embora não precisava mais, tinha sido resolvida. Isso aí foi caracterizado por uma inveja, ciúme de alguém que não conseguia fazer o que a irmã conseguiu fazer. Ela transformou um bairro que chamava-se Alípio Farias, né? Antes de ser São Cristóvão era Alípio Farias, aquele bairro. Aquilo era um bairro, passava aquela sanga ali, que é o começo do Rio Tigre, e era um bairro, um ambiente meio relativamente pesado. Ela urbanizou e disciplinou e civilizou também aquela região toda lá. Eu tenho méritos fantásticos, né, irmã? A coisa funcionava mais ou menos o seguinte, vamos falar uma coisa diferente aqui, Eli. Nós estamos no tempo da lousa. Era uma lousa, a lousa era uma armação assim, de madeira, com uma lousa. A lousa nada mais era que uma pedra especial. E o lápis ou a caneta, era também de pedra. Então, se escrevia e tinha num lado da lousa era limpo, no outro lado tinha duas linhas que era para fazer caligrafia. Era uma matéria do currículo, caligrafia. Depois, então, surgiu a pena 12. A pena 12 era o seguinte, era o tinteiro, as classes assim escolar, tinha 2 lugares aqui, sentado, aqui tinha um rebaixo aqui que era para botar a caneta, e no meio aqui tinha o tinteiro. Então, quando dava uma briga, alguma coisa, que a tinta era a primeira a manchar a camiseta do outro. E quando os guris brigavam, porque a lousa, né, você levava a lousa dentro de uma pasta. E quando brigavam, dava lá, quebrava a lousa. Que era uma pedra bem fininha, assim. Né? Hein? E tinha um paninho ali, que era para limpar, né, Eli? Tinha um paninho que era para limpar a lousa, outra coisa. A gente anda atrás disso aqui, eu gosto de coisa, não consegui, não achei, nunca mais vi. Apenas recordação, escrever nada. E, professora, a caligrafia era uma coisa que ensinava-se desde o começo, que desde alfabetizar já começava com caligrafia. E tinha que caprichar. A pena 12 era o seguinte, quando baixava, tinha que apertar um pouquinho mais para ficar melhor. Letra gótica se aprendia, sem fazer letra gótica. E trabalhos manuais, irmã.
aqui já, eu acho que era no segundo ano, já existia um trabalho manuais. Era umas madeirinhas compensadas com uma serrinha de arco aqui. E se fazia, eu me lembro que se fazia tipo uma capelinha, umas coisas que já vinham prontas, né? Eu acho que foi sempre uma coisa triste quando se perde um membro da família, né? Então é sempre alguma coisa que dói, né? E mesmo quando se perde irmãos da comunidade onde a gente convive, ou amigos, eu acho que esses são os momentos, apesar que a gente sabe, como eu já disse antes, eles desaparecem aos nossos olhos, mas eles continuam dentro da gente. Mas essa falta da presença deles é sempre alguma coisa que dói na gente, né? Como eu disse, sejam da família, sejam amigos, sejam parentes, né? Eu acho que esses são os momentos mais difíceis, porque acontecimentos assim como a queima do colégio é alguma coisa física, se reconstrói, não é? É diferente do que perder um membro da família da gente, uma pessoa que a gente conhece, que tem amizades. Acho que esses são os momentos mais difíceis, que ficam na gente, que a gente nunca esquece. Sim, porque meu pai é libanês, nasceu em Beirute. Ele conheceu a mãe aqui em Caxias. De Caxias, ele veio aqui para Erechim. Ele faleceu ainda novo, 56 anos. Ele teve aquela gripe espanhola que deu, e o médico naquela época não acertou o tratamento. Ele viu que não dava, ele foi a Porto Alegre, mas o médico de lá disse, olha, o mal aconteceu, há talvez uns meses, uns anos, não dá mais para reverter com a medicina daquela época, né? De modo que ele faleceu novo, 56 anos. Pela saúde que ele tinha, podia ter vivido até os 90, talvez, né? A mãe viveu mais tempo, ela faleceu com 76 anos, né? 76, viveu mais. Olha, é como uma família. A gente, durante o dia, cada um está no seu serviço, mas a gente se encontra no café da manhã, se encontra no almoço, se encontra na janta. E depois nós sempre temos, à noite, mais ou menos a partir das 6h30, 7 horas, até as 9, a gente convive, né? Assiste a televisão, conversa, fica junto. E depois, lá pelas 9, quem quer continua, quem não quer vai para o seu quarto, né? É uma convivência como numa família. Muito boa, graças a Deus. Nós estamos aqui em 10. Só que de vez em quando uma sai para uma coisa, para outra, mas geralmente 9, 10, nós sempre estamos aqui. Olha, os 2 irmãos e uma irmã, os 3 primeiros já faleceram. Eu tenho uma irmã que é religiosa, que mora em Xanxerê, né? Por sinal, eu fui visitar esses dias, ela não está muito bem de saúde. A outra mora em Porto Alegre, outra mora em Pelotas e o irmão mora em São Luís Gonzaga. De vez em quando a gente se encontra. Antes eu ia bem mais vezes, agora vou menos. Mas logo que o tempo melhora, eu vou a Porto Alegre, fico lá uma semana, 15 dias com a Mana. Lá visito, tenho bastante sobrinhos lá, né? Agora em São Luís é mais difícil eu ir, eu já fui.
Mas agora eu disse para ele, agora toca ele vir. São os dois que ainda vivem, né? Eu sei, eu recomeçaria no mesmo caminho. Porque fui feliz, me realizei, né? Verdade é que as circunstâncias mudam, mas se fosse para ver, eu repetiria tudo com muita alegria. Graças a Deus. Eu acho que a amizade, a coisa mais importante é a amizade, porque se eu não tenho amizade com as pessoas, dificilmente eu tenho amizade com Deus. Então, para mim, o importante sempre foi Deus. Por isso entrei na vida religiosa. Deus, para mim, sempre foi o mais importante, o mais significativo. Mas Deus se manifesta, como eu disse, nas pessoas. Então, a vida comunitária, uma vida de amizade, uma vida boa, isso foi que me sustentou. Porque eu acho que se eu não tivesse encontrado na vida religiosa essa amizade, eu não teria ficado. Porque eu acho que é impossível ser feliz num ambiente onde a gente não se ama, onde a gente não se gosta, onde a gente não se ajuda. Assim como deve ser a família, deve ser a vida religiosa. Mas talvez eu diria que é uma pena hoje que as famílias não educam a pessoa para Deus, com essas pequenas exceções, né? E eu acho que se Deus não entra no coração da criança como um amigo, como uma ajuda, ele vai sofrer na vida, vai sofrer. Então eu acho que a coisa mais importante é incutir na criança o amor que Deus nos tem. E Deus manifesta esse amor através das pessoas. Então, que ele encontre carinho, amor na família, na escola e depois na sociedade. Isso acho que é o mais importante. E as famílias deveriam cuidar disso. Olha, mais que eu me lembro, são os... porque no começo era difícil de encontrar professores. Então a gente tinha que catar os professores, né? Então eu me lembro, por exemplo, do professor Tobias. Tobias, como era o sobrenome dele? Ele é casado com a Neuza Desorde. Ele foi um professor muito interessante aqui na nossa escola. O senhor Gino Canfredo foi outro professor daquela época. Quem mais? Nós tínhamos muitos professores aqui. Olha, era uma pessoa, Erechim deve muito a ele, porque quanta coisa que Erechim não tinha e por intermédio dele conseguiu. Por exemplo, ele chegou a ir a Porto Alegre para conseguir, por exemplo, querosene para as famílias pobres para que tivessem luz. Ele que conseguiu. Ele conseguia muita coisa, ele tinha bastante influência dentro da política. Ele se metia dentro disso, mas para o bem. Conseguiu muita coisa. Como eu disse, Erechim deve muito a ele. Também, por exemplo, a construção da igreja antiga, que depois derrubaram para fazer essa, foi ele que levou adiante, né? A educação, ele tinha muito interesse nisso, muito. Mas principalmente ele ajudava os colonos, para que os colonos tivessem o necessário. E eles às vezes não sabiam como. Então ele que conseguia. Trabalhou muito bem aqui, muito mesmo. Eu disse, né? Erechim
deve muito ao padre Benjamin. Depois ele saiu um tempo, voltou, ele foi morar no hospital em Gaurama, que ele conhecia muito as nossas irmãs, então ele foi lá como capelão. Infelizmente ele dirigia, né, o carro dele, e não sei como é que foi, se o carro enguiçou, ele ficou meio assim, vinha um caminhão, e o caminhão não pôde parar porque era uma descida, e matou. Padre Benjamin. Mas Erechim deve muito a ele, muito mesmo. Eu não sei como é que foi, mas em todo caso, era uma igreja antiga. Ela teria sido um monumento, vamos dizer, né? Mas aquela comissão achou melhor derrubar, porque era antiga, isso e aquilo, para construir uma coisa mais moderna. Porque agora a igreja que nós temos é um estilo bem moderno. É muito bonita, muito interessante. Eu não sei, eu acho que foi uma ideia boa, que no fim de contas as coisas terminam com o tempo, né? E para deixar um como monumento e construir outro, também acho que não tinha sentido. Eu achei que, né? Quer dizer, eu acho que alguns não gostaram, não sei, né? Porque a gente também não fez uma pesquisa para saber, né? Mas eu acho que essa aqui é uma igreja bonita, moderna, muito boa, né? Eu acho que foi uma atitude compatível com aquela época. Acho que sim. Com a época, né? Eu acho que sim. Quer dizer, a primeira aqui no centro, porque havia outras escolas, mas menores. Como escola grande, a primeira, sim. Depois foi do José Bonifácio, dos Irmãos Maristas e outras. Mas no começo foi a primeira mesmo. Eu acho que há muita gente agora, pais de família, avós, estudaram aqui, né? Estudaram aqui. Eu acho que o colégio contribuiu bastante para a educação da cidade, para o crescimento da cidade. Eu acho que foi. E em tempo, vamos se lembrar, se esquecemos da irmã Agnetes, né? Que ainda está aqui, né? Tá. Querida. 92 anos. Já fez 90? E 2. Que beleza. Essa também tem história. Tem muita. É isso aí. Agora vi ali uma das professoras aí, conhecida, a coordenadora. Isso não é para gravar, hein? É a filha do Charuto. Ah. Hoje a senhora Carão. Também amiga lá de casa. E assim vai. E aqui estamos nós, irmã. E que bom que tem vocês que contam essas histórias. O seu Menegatti disse, eu acho assim que Erechim falta muito essa questão cultural. Porque a gente não sabe realmente, não sei se não sabe ou a gente não despertou para essa questão histórica. A gente tem a mania de botar fora tudo. Um colega advogado que, ao morrer, praticamente os livros dele foram reciclados com papel velho. Aí que está. Então, é muito documento em Erechim que desapareceu. E também tem o seguinte, tem uma coisa assim, vamos falar aqui, por exemplo, o seguinte, o arquivo histórico. Aqui tem um arquivo histórico. Muitas vezes, a direção desse arquivo histórico é política.
Então, eu sou do outro partido, digo, para que é que eu vou dar esses documentos? O que é que eu vou dar para eles? Eu vou reter. E isso é uma coisa que vem há anos, não é essa administração, não é que passou, nem a outra, não. Ela vem vindo há anos. Veja uma coisa, quem criou o arquivo, a biblioteca, foi um juiz de direito, Dr. Júlio Constantino Rosa. Ele, com mais umas pessoas aqui, criaram a Biblioteca Pública Municipal. Uma coisa interessante, irmã, que a gente nota, lendo, por exemplo, a história do Ipiranga, do Atlântico, uma das coisas primeiras que tinha era organizar a ata, tudo bem, depois, biblioteca. Biblioteca do Clube do Comércio era grande, queimou. A biblioteca do Ipiranga queimou. O Atlântico tem uma biblioteca razoável. Eu saí de uma entidade, eu fui sempre envolvido com aviação. O Aeroclube de Erechim é uma das entidades que tem mais acervo histórico conservado. Está tudo conservado, está lá. Fichas de alunos lá de 1948, 49, quando começou. Mas tem sociedades aqui que não tem absolutamente nada. Nada. Nada e não se interessam. E quando a gente vai procurar, às vezes, falar com uma pessoa, estou à procura de tal assunto, e chegou um velho aí com cheiro de mofo, daí para olhar papel velho, isso é coisa de velho. Então, se perde muito documento. Esse documento de 28, eu consegui com uma pessoa que não era de Erechim, simplesmente colocou no envelope e me mandou. Então, deve ter sido alguém que foi aluno aqui, uma coisa parecida, não sei a origem. Só sei que eu recebi, anonimamente eu recebi. Então, tem muito documento encravado aqui, tem muita coisa, tem muitas fotografias, que normalmente as pessoas não colocam data nem quem são as pessoas. Então, vem uma fotografia enorme, com 10, 15 pessoas, se identifica 2 ou 3 pessoas e não sabe nem o que estavam fazendo, para que se reuniram, para que se encontraram. Não? Muita gente se lembra bem dessa época, né? Depois de tanto tempo, acho que muita gente, se a gente fosse reunir ex-alunos que vivem aqui, seria uma grande quantidade. Fora aqueles que já saíram de Erechim, né? Eu acho que o que eu gostaria de dizer que a vida é alguma coisa tão importante que não dá para desperdiçar. Que é preciso viver a vida com intensidade, com alegria, com entusiasmo. Não só a própria vida, mas também na família, a vida dos filhos, nas escolas, a vida dos alunos. Eu acho que é isso. Aproveitar todos os momentos da vida. Para quê? Para ser feliz, para fazer o bem, para ajudar os outros. Enfim, para realmente fazer com que a vida tenha sido alguma coisa importante. Porque ela termina, mas deve terminar com um final feliz. Feliz, realmente. Que está liderando esse tipo de coisa. Isso aqui seria importante que todas as escolas fizessem esse tipo esse resgate histórico e esse amor. Que tem uma coisa, vocês vão se admirar. Eu nem sei ligar um computador, não uso celular e não quero saber, não quero ficar na dependência desse tipo de coisa. Eu sou do livro. Eu leio a coisa de, vou dizer, tenho 70 a 50 e tantos livros. Eu não passo um dia sem ler alguma coisa. E procurar, investigar e trocar livros com esse, com aquele. Embora às vezes a gente perde alguns livros, a gente empresta o livro e tem gente que são guarda-livros. Eles não fazem a contabilidade, eles guardam os livros e não te devolvem. Isso tem bastante. Mas o livro é o seguinte, ele não incomoda ninguém. E ele não entra também numa outra fase.
Por exemplo, o computador hoje já tem uma série de novidades. Se não comprar aquilo lá, já não dá para passar aquilo que foi gravado ano passado, nada. O livro não. Está ali na estante, ele não reclama, não pede nada, usa ele, lê, põe de volta, ele não incomoda. Ele está aí sempre à disposição. Ele é o amigo para toda hora. Então, e não interessa que seja um almanaque que distribui na farmácia, do laboratório, não sei o quê, não. Tudo, a gente sempre aprende, qualquer livro a gente aprende alguma coisa de útil para a vida, a gente aprende aí. Agora a gente aprende tanto e não pode às vezes botar em prática, vai ficando velho e não chega a botar em prática, mas pelo menos tem aquela satisfação. Eu agradeço então também essa oportunidade, né? E vamos continuar a vida ajudando a quem a gente pode ajudar. É isso aí, gente. Deus, né?